Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar o pessoal estar entrando. Esse vídeo mais tarde vai estar no YouTube, mas ele é feito, né, como você deve imaginar, a partir de um vídeo aqui do Instagram. Então, né, eu faço para o YouTube também para deixar mais, de uma forma assim mais organizada e também arquivada, né? Então, boa noite, pessoal que está chegando agora. Elke, Larry, coisa boa ver vocês aí. Boa noite, Elke, tudo bem? Como é que vocês estão? Então a gente já vai começar em seguida, né? Então o pessoal que está chegando agora já pode pegar a sua Bíblia, né? Abrir aí capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que nós vamos ler esses capítulos hoje. Creio que vai ser bem joia, vai ser muito bom. Então o pessoal está entrando aí, então abra aí sua Bíblia. Isso, boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão chegando. Apocalipse capítulo 2 e 3. Espero que todos que estão aqui hoje já tenham visto, né, os nossos vídeos. A gente fez um vídeo semana passada, né? Então a gente fez um panorama geral, que é muito importante que você veja aquele vídeo para ter a mente preparada para ler o livro, tá? Não vou agora repetir tudo que eu falei, mas tá aqui no meu IGTV, no meu perfil, e também tá lá no YouTube, tá? Então digita lá Daniel De Luca ou digita 15 de Teologia. 15 de Teologia é difícil de achar, né? É um canal pequeno ainda, mas Daniel De Luca fica mais fácil, tem lá. E eu coloquei um esqueleto assim do que eu falei no primeiro dia, tá legal? Como é que tá o áudio, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Ô, Marininha entrou agora também. Ô, minha linda, um beijo pra você. O pessoal tá me ouvindo bem? Tá legal? Então, o primeiro vídeo, ele tá no YouTube, tem um esqueleto lá bem joia das 7 sessões do Apocalipse. Obrigado, Fábio. Obrigado, Elke. E também tem no YouTube e no IGTV. Beijo, minha linda. Marina. E tem no IGTV também o vídeo número 1 e 2, né? Então, semana passada aí nós falamos sobre o capítulo 1, que foi muito legal, tem muita coisa boa. E hoje nós vamos ler, e nós vamos caminhar juntos aí, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, né? Então, boa noite a todos que chegaram por último aí. Pega a sua Bíblia e abra lá, Apocalipse, abre aí, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Né? Lembrando, né, pessoal, que nós vamos até o capítulo 22, a gente vai até o final de todos os livros aí. Eu creio que vai ser bem jóia para todos nós. Então abra aí Apocalipse capítulo 2 e 3, né? Esse talvez seja os capítulos mais pregados do livro do Apocalipse, né? Capítulo 2 e 3. Eu não vejo e não lembro, gente, eu não lembro. Olha, eu frequento igreja já há bastante tempo, né? Pode-se colocar 88, 2098, 2008, 2018, vamos fazer 32 anos mais ou menos. Eu não lembro, gente, de ver uma série de sermões, ou eu não lembro de algum pastor pregando além do capítulo 4. Parece que há um medo, quando se passa do capítulo 4 de Apocalipse. Na realidade, não vamos dizer assim, não é um medo, né? O pessoal acaba não entendendo mesmo o que está falando, né? Então eu não sei, você que está me ouvindo agora, se você lembra de algum culto que você foi em que algum pastor pregou a partir do capítulo 4. Eu não lembro. Sinceramente, 20 anos de igreja eu não lembro. Mas nós vamos entrar em todos eles. E hoje eu creio que é os capítulos mais falados, né? Algumas pregações citam um ou outro versículo do capítulo 1, mas o capítulo 2 e 3 acaba sendo o mais, entre aspas, fácil. E acaba sendo os capítulos aí mais pregados do livro do Apocalipse. Então a gente tem uma certa familiaridade, apesar de que muita coisa que eu vou falar hoje talvez seja novidade para muitas pessoas, né? Mas lembrando aí que são os capítulos mais pregados de Apocalipse. Então até agora a gente está no rasinho, né? A gente fez uma introdução, entramos no capítulo 1, uma leitura muito joia. Vamos para o capítulo agora 2 e 3, que, como eu falei, são os mais conhecidos, os capítulos mais pregados. E depois nós vamos por um caminho que poucos pastores se aventuram, né? Como eu não sou mais pastor, então a gente vai se aventurar juntos nesse negócio, mas realmente são poucos, eu não lembro, né? E aí eu deixo esse exercício para você
qual foi a última vez ou quando que você foi num culto e algum pastor pregou Apocalipse 4 em diante. Mas nós vamos lá. O que eu chamo a atenção? No capítulo 2 e 3, nós temos as cartas pastorais para as igrejas da Ásia Menor, tá? Então, assim como tem as cartas pastorais do Novo Testamento, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, as cartas de João, nós temos ali as epístolas gerais, né, como por exemplo Hebreus, que ninguém sabe o autor, né, presume-se que seja Apolo, mas não há uma comprovação biográfica de quem escreveu o livro, a carta pastoral de Hebreus. No livro do Apocalipse nós também temos uma carta pastoral, apesar de ser um livro, como eu falei já anteriormente, é um livro profético, porque ele fala de profecia, né? Ele é uma profecia que já se cumpriu muita parte, está se cumprindo hoje, vai se cumprir algumas coisas ainda para o futuro. É também uma carta pastoral exatamente pelo endereçamento do capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo para os seus servos, né? Então, todo servo de Jesus presume-se que tem um conhecimento básico de Apocalipse, né? Então, quando nós vemos cristãos hoje que não sabem nem manejar o livro, porque não entendem como ler o livro, nós vemos aí uma falha infeliz da igreja em ensinar os seus discípulos. Discipulam para tantas coisas, mas não ensina um dos livros mais importantes das escrituras, da escritura, que é o livro do Apocalipse. Toda a escritura é importante. Mas agora, nos capítulos 2 e 3, nós temos as cartas pastorais, endereçadas para essas 7 igrejas diretamente de Jesus, tá? Então é um recado direto. Interessante, gente, que aqui de novo aparece o número 7, tá? Porque são 7 igrejas. Lembrando que eu falei no vídeo passado, que não é que o número 7 tem algum poder específico, que o número 7 tem um poder mágico, ou existe alguma cabala ao redor do número 7, de fato existe no sentido dos homens inventarem coisas a respeito dos números 7, 3, 1, enfim, 9, né? Mas sempre que aparece o 7, ele é um indicativo, tá? É um sinal. Então quando você está dirigindo na estrada, tem aquelas placas, né? Olha, tantos quilômetros, cidade tal, ou interseção daqui a 2 km, retorno daqui a 500 metros, são placas que elas vão fazendo o quê? Elas vão te dando orientações à medida que você viaja. Então esses números que se repetem no livro do Apocalipse são como essas placas que elas se repetem de forma constante para sempre, nos chamar a atenção, nos chama atenção, nos chama atenção para algumas coisas. Novamente nós temos aqui o número 7, porque são 7 igrejas, né? A primeira delas, Éfeso, e a carta para a igreja de Éfeso está ali no capítulo 2, versículo 1 a 7. Temos a carta para a igreja depois de Esmirna, né? Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, então é uma em seguida da outra. Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 12 a 17. Temos a carta para a igreja de Tiatira, que é do capítulo 2, verso 18 até o verso 29, e aí nós encerramos no capítulo 2, 4 igrejas, tá? Então temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Aí nós vamos para o capítulo 3 e nós vamos encontrar as 3 igrejas restantes, né? A igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1 a 6, Filadélfia, capítulo 3, verso 7 a 13, e Laodiceia, capítulo 3, verso 14 a 22, tá? Então, entre o capítulo 2 e 3, nós temos aí no capítulo 2 4 cartas para 4 igrejas e mais 3 cartas no capítulo 3 para as últimas 3 igrejas, né? Talvez você nunca percebeu, e aí eu não vou agora delimitar isso, mas fica um exercício para que você leia, como eu vou te ensinar agora, e você ache, tá, esse padrão que é bem legal. Todas as 7, preste atenção nisso, preste atenção no que eu vou te falar. Essas 7 cartas, né, elas estão inseridas nesses 2 capítulos. Essas 7 cartas, elas têm o mesmo padrão. Todas elas têm o mesmo padrão. Elas começam com um elogio, uma crítica, uma recomendação, depois tem uma ameaça de castigo e uma promessa de recompensa. Então, todas as 7, elas recebem... Elas estão, esses assuntos, eles estão inseridos. Elas têm um elogio ou têm uma crítica, tem uma recomendação, uma ameaça de castigo, uma promessa de recompensa, tá? Não se preocupe, se você estiver anotando, isso é muito legal, anote isso.
e se você não tiver tempo de anotar, de repente não se preparou, né? Depois no YouTube, porque aqui no IGTV não tem como, no YouTube eu vou deixar esse esqueleto lá escrito, né, na descrição do vídeo para que você possa conferir depois. Mas é interessante, faça um exercício, um devocional a partir de amanhã, por exemplo, e comece a ler o capítulo 2, né, ache ali as cartas, é bem fácil, a Bíblia já tem, as nossas Bíblias, né, elas já têm isso pronto. Por exemplo, eu estou com o capítulo 2 aqui, já mostra, né, Éfeso, ó, aqui está a carta de Éfeso, depois tem a carta da igreja para a igreja de Esmirna, aqui Pérgamo e assim por diante, né? Já tem delimitado aqui, tá? Então, procure ver os padrões, mas basicamente elas têm um elogio, uma crítica, uma recomendação, uma ameaça de castigo e uma promessa de recompensa. Algumas igrejas, elas recebem tudo isso aí, tá? Elas têm elogio, crítica, recomendação, uma ameaça de castigo, uma promessa de recompensa. Outras não. Por exemplo, a igreja de Éfeso tem todos os 7. Ela tem tudo isso aí. Elogio, crítica, recomendação, uma ameaça e uma promessa de recompensa. Esmirna já não tem crítica. E de todas as 7, né, a igreja de Sardes e a Laodiceia são as piores, tá? Então, você lendo essa carta, você vai encontrar esse padrão, tá bom? Esses assuntos. Mas tem um padrão que se repete em todas, tá? O que eu vou falar aqui agora se repete em todas. Então nós temos aqueles assuntos que eles podem estar para todas as igrejas e não necessariamente, mas esse esquema das cartas agora que eu vou falar, eles são 7 partes estruturadas em todas as cartas. Olha que interessante. São 7 igrejas, tá? Número 7, uma placa de atenção. E, novamente, cada carta dessa, para cada igreja, está dividida em mais 7 partes. Tá? Que partes são essas? Elas começam com, número 1, destinação. Então, elas têm um destino. Número 2, uma descrição de algum aspecto da aparência de Jesus. Então, todas as cartas têm o destinatário, que fala para a igreja tal. Todas as cartas têm uma descrição da aparência de Jesus. Todas as cartas, em terceiro lugar, tem uma avaliação da saúde espiritual da igreja. Número 4, todas elas têm uma palavra de elogio ou reprovação. Então, a igreja é elogiada ou é reprovada. Quinto lugar, uma palavra de exortação. Sexto lugar, uma ordem para que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E, em sétimo lugar, uma promessa aos vencedores nas dificuldades. Então, todas as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, elas têm as mesmas divisões, tá? Isso aqui que eu vou repetir, se ele aparece em todas as cartas. Em todas as cartas tem, em primeiro lugar, o destinatário, né? Vou fazer assim com o dedo. Segundo lugar, elas descrevem algum aspecto da aparência de Jesus. Terceiro lugar, elas há uma avaliação da saúde espiritual da igreja. Número 4, há uma palavra de elogio ou reprovação. Em quinto lugar, uma palavra de exortação. Em sexto lugar, uma ordem para que a igreja ouça o que o Espírito diz. E em sétimo lugar, uma promessa aos vencedores nas dificuldades, tá? Muitas dessas expressões elas vão se repetir ao longo do livro, né? Mas eu quero ressaltar que no capítulo 2 e 3 nós temos novamente 2 placas número 7. São 7 igrejas e cada carta para cada igreja das 7 tem 7 divisões com 7 assuntos iguais. Tá legal? Estamos ok até aqui. Boa noite ao pessoal que está chegando agora. Robson lá de São Paulo, Fabrina, a Mariana, Carlinha, nossa vizinha lá de Itapirubá, Júlia, boa noite a todos, Zecão e Fátima, beijo para vocês também. E agora, pessoal, como eu não vou ler as 7 cartas versículo por versículo, né, eu acho interessante agora, até porque não daria tempo em uma hora para fazer tudo isso, mas eu quero dar a maneira como você pode se localizar nessas cartas, né? Então eu já falei da estrutura geral que se repete em todas elas. Agora, o que é interessante são os problemas que essas cartas elas revelam a respeito das dificuldades que as igrejas estavam passando naquele momento histórico, né? Então, basicamente, as 7... Oi, Ideia, boa noite. As 7 igrejas, elas passavam por problemas, basicamente de 3 tipos. O primeiro tipo são as pressões que eles sofriam tanto de pagãos quanto de judeus, né? Isso se dava, obviamente, porque o cristianismo, naquela época, era uma religião
minoritária, era o mínimo de pessoas, eram cristãos e tinham alguns costumes estranhos quando comparado às outras religiões que o pessoal estava familiarizado, né? Então, expressões para nós que são comuns, né? Quando nós ceamos, por exemplo, né? Nós participamos do sangue de Cristo, né? Então havia uma fama de que cristãos comiam criancinhas ou havia canibalismo no meio do cristianismo exatamente por causa dessa expressão, né? Participamos no sangue e do corpo do Messias. Então eles eram também rejeitados exatamente porque, ao contrário do politeísmo tão presente nos principais movimentos religiosos da época, apesar de que o judaísmo obviamente não era, mas o cristianismo era muito forte, né, na sua ênfase, né, no único Deus e nesse Deus ser trinitário, que era obviamente um escândalo aí para os judeus, né? Além de que os próprios pagãos, né, acusavam os cristãos de serem ateus, exatamente porque como que vocês acreditam só num Deus, né? Então, vou ler aqui alguns textos que falam dessa luta das igrejas contra pagãos, tá? Apocalipse capítulo 1, verso 9, por exemplo, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então veja João falando, é o irmão de vocês aqui, o companheiro na tribulação, exatamente essa pressão que eles estavam sofrendo, né? Apocalipse 2,13 diz assim: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, obviamente, a figura de Satanás faz menção às falsas religiões e à presença numerosa de pagãos que faziam essa pressão com relação à igreja, tá? Então, essa é a primeira pressão, o primeiro dos problemas que as igrejas endereçadas aqui do Apocalipse, elas sofriam essa pressão dos pagãos. Uma outra pressão que eles sofriam na época eram dos judeus. Eu quero ler dois textos aqui. Apocalipse 2,9 diz assim: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos quais, olha aí, a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É uma expressão bem forte, e Jesus está falando aqui não para falsos judeus, né? Mas para os que de fato eram judeus por descendência, descendentes de Abraão, mas como nós aprendemos no Novo Testamento, que o verdadeiro Israel não é um Israel étnico, né? Mas é um Israel espiritual, porque a circuncisão já não é mais na carne, mas ela é feita pelo próprio Espírito Santo. Paulo explica isso. Então, esses falsos judeus são exatamente judeus de nascimento, mas que por negarem o Messias, né, e o próprio Jesus falou, olha, o reino de vocês, o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado para um povo que não me buscava, em outras palavras, né? Então, aqui, Jesus está falando e mostra essa pressão que a igreja sofria, então, de pagãos, de judeus, um outro texto que fala isso, Apocalipse 3,9, eis que, e farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei, né? Então, um fato histórico, gente, que ocasionou um cisma muito grande, né? Eu falei isso num vídeo passado ou retrasado, eu não lembro exatamente, por causa das palavras de Jesus no seu sermão escatológico, né? Então ele fala, olha, orem para que a vossa fuga... Perdão, começa... Deixa eu ler o texto aqui, ó. Olha esse texto aqui, Mateus 24, 15 a 20, diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, lá dentro do templo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa da casa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Obviamente que isso aqui não tem nada a ver com a gente que é gentil, porque nós não guardamos o sábado. A igreja cristã não guarda o sábado, guarda o dia do Senhor, que é o domingo. Mas esse texto aqui em especial do sermão de Jesus, né, sermão escatológico, fala da queda de Jerusalém que ia acontecer no ano 70. Né? Então, Mateus 23, Jesus fala que os fariseus, que os judeus em geral, eles iriam encher a medida que começou a ser
preenchida, né, desde a época que eles já matavam os profetas de Deus. Então Jesus fala, olha, vocês, procura aí Mateus 23, fala assim, vocês vão encher a medida dos vossos pais. E essa medida ela é enchida quando eles matam Jesus. E aí, 70 depois de Cristo, nessa medida vem na forma de juízo, Jerusalém é destruído, o templo é destruído, né? E para marcar esse juízo, né, Deus ainda permite, né, com que uma sinagoga seja construída onde era o segundo templo, né? Obviamente, por que é isso? Porque, gente, não vai haver um terceiro templo, tá? Existe aí toda uma questão de que os judeus têm lá um instituto do templo, que já fizeram menorá, que já fizeram a arca, que já tem sacerdotes preparados, mas deixa eu te falar, não haverá a construção de um terceiro templo. Esqueça isso, tá? Não vai haver. Num outro momento eu posso até falar um pouquinho sobre isso, mas então não vai haver essa construção do terceiro templo, né? Então esse texto aqui ele já se cumpriu exatamente quando os romanos entram dentro do templo na queda de Jerusalém no ano 70. Tá legal? Então quando isso aconteceu, obviamente quando a cidade começou a ser cercada pelos romanos, os judeus cristãos, eles lembraram do discurso de Jesus, e o que eles fizeram? Eles fugiram. Exatamente porque Jesus fala, olha, fujam para os montes. Boa noite, Wagner, Daiane, Wanderson, Araceli, Renata, Pastor Fabiano, não sei se ainda está por aí, Christian, um abraço pessoal, que bom que vocês estão aí conosco, né? Então, os judeus cristãos, eles lembraram desse texto aqui e fugiram, eles obedeceram o que Jesus falou e fugiram. E exatamente por causa disso, mais tarde, eles são acusados pelos judeus que sobreviveram, se espalharam, e eles sobreviveram, eles acusaram os judeus cristãos de traição, tá? Então aí começou a realmente haver o cisma entre o judaísmo e o cristianismo e eles se separaram, né? Tanto que o próprio judaísmo acaba ensinando, né, a pronunciar blasfêmias e maldições contra os cristãos, né? Para os judeus, Cristo é uma blasfêmia, falar o nome de Jesus é uma blasfêmia, inclusive os judeus eles têm um calendário de leitura, né, anual da Torá, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né, e a leitura do Torá ela é seguida por uma leitura dos profetas. Tanto é que quando Jesus ele entra lá em Lucas na sinagoga, ele lê um trecho da lei, depois ele lê um trecho do profeta e diz assim, lembra, e hoje se cumpriu essa escritura, né? Os judeus, como eles odeiam a Jesus, né, no sentido de não acreditarem em Cristo, rejeitarem o Messias, né, essa leitura do profeta, ela foi tirada desde os dias de Jesus. Então hoje os judeus, eles leem a lei, igual liam na época de Jesus, ela é dividida em 52 porções, mas quando Jesus, aquela porção da leitura dos profetas que Jesus leu em Lucas, eles não leem mais, exatamente porque eles tiraram tudo quanto era referência de Jesus, inclusive Paulo, né? Há trechos do Talmud, se eu não me engano, eu acho que é o de Jerusalém, se eu não me engano, que fala de Saulo, né? Na realidade o nome hebraico de Paulo é Shaul, Saulo, né? Então eles falam daquele que abandonou o caminho, abandonou a fé, enfim. Então os judeus, eles também perseguiam, obviamente, os cristãos, por causa de tudo que eu falei aqui, dei um pouquinho de contexto histórico, mas é para que você entenda o que estava acontecendo. Quero ler mais 2 textos de Apocalipse, 2:10 e 2:13, que fala, e Jesus descreve de novo o tipo de perseguição que eles estavam sofrendo, né? Então 2:10 diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. E Apocalipse 2:13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, né, já li isso antes, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, né? Isso aconteceu lá em Pérgamo, tá legal? Era uma cidade imperial da Ásia, então havia um culto ao imperador muito forte. E, pastor Fernandes de Brasília, poxa pastor, que legal, seja bem-vindo aí, obrigado pelo carinho, né? Estamos aí caminhando com o Apocalipse, então estamos aí falando aí dos problemas internos, os problemas que a igreja passava. Um segundo tipo de problema
eram problemas internos. Então veja, as 7 igrejas elas tinham problemas externos com a perseguição, principalmente de judeus e pagãos. E aí eles tinham problemas internos. Então, pessoal, nós temos talvez uma falsa ideia de que a igreja primitiva era uma igreja isenta dos problemas modernos ou isenta dos desafios modernos, mas eles tinham os mesmos desafios que nós temos hoje, com outros nomes, vamos dizer assim, outras roupagens, mas os problemas eram os mesmos, né? Então a gente falou dos problemas externos, agora olha o que eles enfrentavam e vê se isso não acontece nos dias de hoje, tá? Então, primeiro, o que as igrejas da época de Jesus e da época em que Jesus manda essas cartas pastorais, né, para essas igrejas, o que eles enfrentavam? Em primeiro lugar, falsos mestres e falsos apóstolos, tá? Então havia pregadores itinerantes que eles pregavam nas igrejas e ensinavam, obviamente, falsos ensinos. Olha o que Jesus diz em Apocalipse 2:2. Anota esse texto aí. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E aqui eu quero fazer menção a uma coisa, gente, que eu bato sempre na tecla com quem está perto de mim. Eu não falo mais isso assim tão publicamente no Instagram, porque acaba a gente pensando coisas que não deve, né? Mas eu acho assim, como a igreja hoje se tornou fraca em discernir os falsos ensinos. Acaba colocando que qualquer pessoa que se coloca num púlpito e fala, simplesmente o povo aceita aquilo, não há uma leitura crítica, né? Não há uma leitura no sentido de crítica, gente. Não entenda a crítica como crítica. Eu vou apontar o dedo e vou falar mal. Não. Crítica de critério, uma leitura criteriosa. Crítica vem de critérios. Então, exatamente, Jesus ele fala que, olha, você pôs à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e você achou mentira neles. Qual foi a última vez que você esteve num culto, e eu não digo nem num culto físico, né? Que você viu uma pregação na internet, que você olhou quem está pregando e falou, cara, o que ele está falando não é mentira. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez como os bereanos, tão elogiados por Paulo, que quando Paulo pregou, eles estavam com a Bíblia na mão pensando assim, será que o que ele está falando é verdade? Simplesmente eu vejo tantos cristãos, e aí tem uma coisa tão forçada, gente, negócio da honra, né? Tudo se honra. Aí pega um texto que não tem nada a ver com o negócio, que é quando Davi fala para Saul, não toqueis nos ungidos do Senhor. Então, acaba se colocando aí pastores, pregadores, num altar como se fossem intocáveis. E, de repente, essas pessoas se colocam como além de qualquer crítica, além de qualquer confronto com a verdade. Novamente eu quero reforçar, não estou dizendo que todo crente deve ser crítico por ser crítico no sentido de apontar o dedo, eu falo de critério. Aí eu te pergunto, você tem critérios naquilo que você ouve? Quando de repente o pastor te fala para fazer alguma coisa que não tem base bíblica, você faz ou não faz? Você começa a perceber, uma coisa que prende muito as pessoas hoje nas igrejas é o que elas sentiram. Eu senti Deus. Eu tenho uma história aqui porque eu senti, eu vivi, eu experimentei. E de repente essa vivência, esse sentimento, essa experiência acaba se colocando acima da Escritura, gente. E quando a experiência é colocada acima da Escritura, nós temos problemas. Eu vi uma frase de um camarada aí, dizendo que não há nada que se possa... contra a experiência não há argumento, sabe? Uma coisa assim... Você entende? Aí, de repente, você começa a ver pessoas falando, pregando coisas que não estão na Bíblia, pura invencionice, tá? E o povo simplesmente aceita. Porque é um homem de Deus. Não tem mais critério, gente. Por favor, tenha critério. Aquilo que você ouve,
Tá entendendo? Eu lembro da minha época de meninice, né? Na fé, a questão de... Oi, Cleide, boa noite, delegado Tiago, Daianinha, Juliana, que tá por aí também. Eu lembro, assim, na minha época de meninice, a pessoa trocou de carro, vou levar pro pastor ungir o carro. Você entende? Pra quê? Não, eu comprei um terreno aqui, vou ungir o terreno, vou consagrar o terreno com óleo de cozinha. Entendeu? Não, vou fazer aqui uma tática de batalha espiritual, então eu vou pegar o óleo, vou passar na porta, ou vou pegar o suco de uva e vou passar na porta, exatamente porque é uma tática de batalha espiritual. Gente, pelo amor de Deus, sejam criteriosos. Estou falando criterioso, não estou falando crítico, né? Não é ser chato, mas é ser criterioso. Não é porque um pastor ou um apóstolo... Tá? Não existe apóstolo mais, gente. Apóstolo eram os 12, tá? Qualquer pessoa que se apresenta como apóstolo é mentiroso. Apóstolo é aquele que viu Jesus ressurreto. E os apóstolos, eles tinham uma série de sinais que nenhum apóstolo hoje tem. Se tivesse apóstolos dos dias de Jesus hoje, por que eles não vão num hospital cheio de doente, faz oração e cura todo mundo? Porque não é o mesmo apóstolo, gente. Não tem mais isso. Então, seja criterioso. Jesus aqui está elogiando uma das igrejas do Apocalipse, Apocalipse 2:2, a igreja de Éfeso, porque teve gente que foi lá pregar e eles falaram, olha, você pôs à prova esses homens e viu que o que eles pregavam era mentira. Você entende? Criterioso. Então, veja, quando o líder da igreja não ensina o seu povo a ser criterioso, a igreja sofre com falsos mestres e falsos apóstolos. Então é só ver como é que é hoje o ministério de ensino da tua igreja. Ele é um ministério sólido, forte ou ele é fraco? Uma igreja que tem um ministério de ensino fraco é uma igreja que está à mercê de falsos mestres e falsos apóstolos. Então eu exorto a você que seja criterioso. Seja crítico no sentido de tenha critérios, tá? Então esse era um dos problemas internos que as igrejas elas enfrentavam. Um outro problema eram os nicolaítas, tá? Apocalipse 2:6 fala assim, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? Então esses nicolaítas também são associados com seguidores de Balaão, né? Então o que eles pregavam, os nicolaítas? Eles tinham um pensamento gnóstico. Então essa palavra gnóstico, né, ela vem de uma palavra grega que é gnose, que é conhecimento. Então eles diferenciavam o que era espiritual do que era físico, tá? Então, por causa dessa diferenciação, eu poderia viver o meu físico com o meu corpo e fazer o que eu quisesse de qualquer maneira que ela não ia influenciar no meu corpo espiritual. Então eles viviam uma vida de permissividade, um comportamento assim desregrado, eles não tinham problemas em se expor a palavra de Deus em uma igreja e de repente num templo pagão. Para eles não havia problema algum de se misturar com prostituição, porque no caso de se prostituir era simplesmente o corpo que era atingido e não o espírito, tá? Então os nicolaítas faziam essa diferenciação e Jesus diz, olha, Jesus próprio odiava os nicolaítas que estavam lá também, né, falando dos seus falsos ensinos. Um outro problema, Apocalipse, que eles enfrentavam, olha aí, Apocalipse 2:14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ou seja, quem que era Balaão? Está lá em Números 31, dá uma lidinha lá, Números 25, que Balaão tentou fazer o povo de Israel se tornar idólatra e se dobrar a deuses estranhos, tá? Então, práticas estranhas são os ensinos de Balaão aqui. E, obviamente, também tem aqui Apocalipse 22:13, né, fala que eles estavam enfrentando aí a profetisa Jezabel, né? E aí Apocalipse 2:20-23 diz assim, tem, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, olha aí a falta de critério, né? Eles deixavam ela ensinar, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Então essa profetisa que a Bíblia chama aqui de Jezabel, né, fazendo menção àquela Jezabel lá da história de Elias, né, ela ensinava falsos ensinos novamente, e que não havia problema em participar do culto ao imperador ou de comer carnes sacrificadas aos ídolos. Então a gente precisa entender o que acontecia, né? Gente, na época não existia açougue. Então muitas das carnes, o que acontecia? Os animais eram sacrificados nos templos e essa carne do templo era oferecida para venda depois, tá? E as pessoas compravam essas carnes mais baratas do que o preço normal, levavam para casa e comiam. Por isso que Paulo diz em Corinto, para a igreja de Corinto, exatamente por isso, havia muitos templos pagãos na cidade, né? E que, olha, se você vai comer na casa de alguém, não pergunta de onde vem a carne. E coma. Ofereça ela em oração a Deus, santifique e coma, né? Mas se por acaso você souber que ela é sacrificada a ídolo e aquilo atingir a tua mente, não coma. Né? Aí Paulo fala, ó, aquele que come carne, não julgue o que não come, o que não come, não julgue o que come. Exatamente por causa disso aí. Tá? Era uma questão não só religiosa, mas econômica. Era o tipo de carne mais barata, porque ela era a primeira sacrificada aos ídolos, era oferecida em jantares, nas famílias, né? O churrasco rolava solto, e exatamente as pessoas comiam dessa forma. Tá? E a Jezabel falava, não, pode comer, pode participar das coisas que são sacrificadas aos ídolos, que não há problema algum. Então, João, né, Jesus fala dessa radicalidade em abandonar essas práticas, e Jesus fala que esse era também um dos problemas que as igrejas enfrentavam. Falsos ensinos, lembrando, né, falsos mestres, falsos profetas, os nicolaítas, essa Jezabel que atuava ali no engano, na idolatria, e os seguidores de Balaão que também falavam a respeito de idolatria, gente. E hoje nós também acabamos enfrentando um pouquinho de idolatria, porque idolatria não se trata apenas de imagens, de escultura. Mas idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Quando eu coloco a minha capacidade no lugar da graça de Deus, isso é idolatria. Quando eu faço alguma coisa e me sinto digno de receber coisas de Deus por causa do meu desempenho, isso é idolatria. Quando eu ia falar de dízimo aqui, não vou falar, deixa pra lá. Tá bom? Deixa pra lá. Mas assim, ó, essa questão da idolatria, dos enganos, então por isso que eu falo, gente, sejam criteriosos, tá? Sejam criteriosos. Quanto mais você ler a Bíblia, e por favor, não tenha medo em confrontar quem está pregando aquilo que... Perdão, não é quem está pregando, você não vai atrapalhar o culto quando você estiver participando. Mas eu digo assim, ó, quando você ouvir alguma coisa, um podcast, um áudio, um texto, ler alguma coisa, ver um vídeo no YouTube, aquilo que eu estou falando aqui, ó, que eu estou falando para você, será que o que eu estou falando é verdade? Compare com as escrituras. Faça isso, seja criterioso, não só com o meu vídeo, mas com tudo aquilo que você ouve aí, tá? Para exatamente te livrar do caminho, né, de falsos cristos e falsos profetas aí. E um terceiro problema que as igrejas enfrentavam problemas com a frieza espiritual. Fala o que, Wanderson? Essa questão de dízimo vamos deixar para outro culto aí, um outro momento que eu falo, tá legal? Problemas com frieza espiritual. E aí, olha o que diz Apocalipse 2,4, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então havia uma frieza espiritual. Gente, é claro, pensa, um povo que estava sofrendo uma pressão externa de pagãos e judeus. Aí eu tenho problemas internos na igreja, que eram falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, a questão do ensino deturpado que poderia conviver com a idolatria de uma forma muito tranquila. E aí eles tinham também, as igrejas, problemas com frieza espiritual. E aqui o primeiro deles, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então haviam pessoas que haviam esfriado. Tá certo, Wanderson. Vai lá que a gente conversa então. Pessoas que abandonaram o primeiro amor, tá? Então gente que começou bem na caminhada, mas estava esfriando. Apocalipse 2,4 fala isso. Aí Apocalipse 3,4
exatamente por causa desse contexto tudo que eu falei, diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha, ora, se haviam poucas pessoas que não se contaminaram, então muitas se contaminaram. Mas se contaminaram com o quê? Com aquilo que eu acabei de falar anteriormente, com o ensino de falsos profetas, o ensino de falsos mestres, com o ensino de idolatria vindo dali dos nicolaítas, dos seguidores de Balaão e daquela turma que Jezabel tinha um certo domínio, tá? Então, a igreja também padecia com esses problemas de frieza espiritual, o abandono do primeiro amor e a contaminação. E, obviamente, uma sequência disso, Apocalipse 3,15, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, né? Então, nós temos aqui novamente a perda do zelo, né? Então, houve, e eles estavam enfrentando exatamente as pessoas, ou o povo em geral, ou muitas pessoas ou contaminadas por um falso ensino, porque eles não eram criteriosos, e por causa dessa falta de critério, do relaxamento do seu zelo para com Deus, ou da inserção de práticas estranhas no culto, né? Uma hora a gente fala aí sobre o princípio regulador do culto, você vai se assustar, gente, você vai se assustar. Deixa eu te falar, com quanta coisa que é colocada em cima do púlpito que Deus não mandou estar lá. Você vai se assustar com quantas coisas que Deus não deu ordem e a gente acaba colocando lá no altar achando que está agradando a Deus, quando na verdade não está. Só para te dar um spoilerzinho, né? Lembra que quando a arca estava saindo da casa de Obed-Edom, né? E Davi estava celebrando atrás, ela estava em cima de um carro de boi. Só que Deus havia dado a ordem, pensa comigo. Deus havia dado a ordem para que a arca fosse levada em cima dos ombros dos sacerdotes, tá? Mas Davi, querendo ajudar a Deus, querendo fazer o seu melhor para Deus, colocou em cima de um carro de boi para tirar da casa de Obed-Edom e levar de novo para Jerusalém. E vocês lembram o que aconteceu com o coitado do Uzá? Lembra desse cara? O que Uzá fez? Quando a arca estava caindo, Uzá fez o quê? Quem que responde aí? Colocou a mão para segurar a arca, né? Mais um querendo ajudar Deus. Não, eu vou ajudar, porque olha ali, ó, a arca vai cair, deixa eu lá segurar. E aí o que aconteceu com Uzá, gente? Morreu fulminado. E aí a gente se escandaliza. Como é que Deus matou o cara que só queria ajudar? Né? Na realidade, não estava saindo da casa de Obed-Edom. Ele estava levando... Agora deixa eu corrigir. A arca tinha sido roubada pelos filisteus. Davi recupera a arca, só que estava perto da casa de Obed-Edom quando acontece esse fato de Uzá, né? Então, relembrando, a arca tinha sido roubada. Davi recupera a arca. Quando estava perto da casa de Obed-Edom, por coincidência, a arca que estava em cima de um carro de boi, mas deveria, por ordem de Deus, estar em cima do lombo dos sacerdotes, estava em cima de um carro de boi, ela vai cair, Uzá coloca a mão, é queimado. Sabe por quê? Porque Deus não mandou ninguém colocar a mão na arca. Entendeu? Exatamente, Wagner. Então, assim, ó, quando a gente começa a ver coisas que Deus não mandou colocar no púlpito, você começa a ver porque às vezes as igrejas têm tantos problemas internos, porque tem um monte de coisa que Deus não mandou estar lá. Daniel, que coisas são essas? Não vou responder hoje. O vídeo não é sobre isso. Eu só estou te falando isso para que você pense, olhe para o seu púlpito, olhe para aquilo que é prática da sua igreja e pergunte se aquilo é dito para fazer daquela forma. Ok? Vou dar um exemplo aqui. Opa! O meu Google apareceu aí. Eu vou dar um exemplo. Arca da Aliança. Já viu igreja que tem Arca da Aliança no púlpito? Deus mandou colocar a Arca da Aliança lá? Não mandou. Para que a Arca da Aliança está fazendo lá? Né? A igreja colocou candelabro. Não, vou colocar um candelabro judaico aqui. Né? É para ter candelabro? Está escrito assim no Novo Testamento que o púlpito tinha candelabro. E aí, não tá. Então não é para ter.
E aí, gente, eu quero só mudar a mente de vocês, não é porque Deus não fala nada que eu posso fazer. Ok? Pensa o que eu estou falando agora. Não é porque Deus não falou nada, é porque eu posso fazer. Por exemplo, Deus foi muito claro no caso do transporte da Arca da Aliança, de que ela deveria ser colocada no ombro dos sacerdotes. E ponto final. Não deu possibilidade de outra forma. Ah, mas Deus não falou nada de eu levar num carro de boi. Posso? Deus não falou nada? Não, Deus não falou e não é para fazer. Ah, posso colocar a mão? Não, não é só o sacerdote, você entende? Então, olha, eu estou te instigando, eu não respondi do dízimo, não vou responder disso aí, porque eu quero que você pense, tá? Eu quero que você seja criterioso, eu quero que você estude e não pegue tudo mastigadinho de mim, não, né? Isso aí deixa para um outro vídeo. Então, veja, as igrejas, recapitulando, as 7 igrejas enfrentavam problemas de ordem externa, com pressão de pagãos e judeus, de ordem interna, que eram os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos profetas, os nicolaítas, que falavam dessa separação entre corpo e espírito, né? A questão ali dos seguidores de Jezabel e dos seguidores de Balaão, né? Deste ensino idólatra. E também por causa de todo este acontecimento. Wagner, eu não vou responder nada sobre isso, já falei, tá bom? Mas assim, ó, e obviamente haviam problemas internos também com perda de zelo, pessoas que estavam abandonando o primeiro amor e pessoas que tinham deixado, né, de viver aquilo que deveriam estar vivendo, né? Então veja, mesmo que algumas igrejas combatessem as heresias ali como Éfeso, né, isso não substituía a ligação delas com o Senhor, né, apenas complementa. É claro que se você tem uma ligação forte com Cristo, você vai ver o que é falso e vai rejeitar, né? Então, dessa forma, gente, a gente aqui já terminamos, olha só, né, nós demos aí um panorama geral. Abre uma igreja, não, já estou numa igreja, graças a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, que Deus não me chamou para abrir igreja nenhuma, né? E pela graça e misericórdia estamos lá na Presbiteriana em Tubarão, muito felizes, né? Um abraço aí, pastor Joel, pastor Jonatas, obrigado, eu agradeço a Deus por vocês na minha vida, obrigado de coração, estou muito feliz lá. Mas assim, gente, dessa forma aqui nós terminamos aí, eu não sei quanto tempo falta, já deve estar acabando o nosso tempo. Mas hoje nós terminamos aí o capítulo 2 e 3. Então quem chegou agora, chegou por último, né? Nós o que fizemos hoje? Nós falamos dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. São os capítulos, provavelmente, na minha visão, os mais pregados, porque exatamente os pastores não se aventuram nos capítulos posteriores, né? Muitos não sabem, muitos não conseguem talvez explicar de uma forma eficiente, mas infelizmente não há um ensino disso, né? Então, só lembrando que nós vamos a partir do nessa quinta-feira, eu acho. Quinta-feira agora a gente vai começar com o capítulo 4, tá? A visão do trono de Deus. Então, se prepare aí, já pode ler também, antes que a gente possa se encontrar, mas é provável que nessa quinta eu vou... Boa noite aí, Cervejaria Cachorro Branco, grande Rodrigo, Ô Rodrigo, dá uma olhada no meu IGTV, porque tem os vídeos anteriores, tá? Vai ser bem legal, bom ver você por aqui. Então assim, ó, hoje a gente termina o capítulo 2 e 3. Esses 3 capítulos são os mais tranquilos, assim, de certo modo, de a gente ler. E depois do 4 a coisa começa a complicar um pouquinho mais. O nosso cérebro, creio que vai dar uma bugada de novo. Mas só quero relembrar uma coisa que eu falei bem no comecinho, que eu acho que vale a pena. Lembra que eu falei para vocês a respeito das placas de sinalização, né? Quando a gente está na BR, a gente tem as placas indicando onde tem velocidade máxima, onde tem um cruzamento, onde tem um retorno, onde é pista dupla, não é, qual a cidade, quantos quilômetros para a próxima cidade. No livro do Apocalipse, os números também são assim, tá? Lembrando que não existe número com poder especial. Número 7, número 3, número 9, número 1, não existe a numerologia bíblica, não existe nesse sentido, né? Elas têm um significado, mas não é porque elas têm um significado que elas têm algum poder, né? Eu vou pular 7 ondas, e aí 7 ondas vai me dar sorte, bobagem, né?
Mas esse número 7, por exemplo, no livro do Apocalipse, ele significa, ó, preste atenção, estou falando algo de importante, né? Exatamente porque o livro do Apocalipse é dividido em 7 partes, a gente está falando da primeira parte, e no capítulo 2 e 3 são quantas igrejas? 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta, estou só relembrando o que nós falamos no começo do vídeo, cada carta para cada uma das 7 igrejas tem 7 divisões também. Tá? Então elas começam com um destinatário, elas descrevem alguma coisa da aparência de Jesus, elas dão uma avaliação espiritual de como a igreja estava, tem uma palavra de elogio ou reprovação, tem uma palavra de exortação, em quinto lugar, em sexto, ordem para que ouça o que o Espírito diz, e sétimo, a promessa de Deus aos vencedores. Repetindo, cada uma das cartas do Apocalipse tem 7 sessões. Primeira sessão, todas elas têm um destinatário. Segunda sessão, elas descrevem algum aspecto da aparência de Jesus. Terceiro aspecto, elas avaliam a saúde espiritual da igreja naquele momento, que nem sempre é que os nossos olhos veem, né? Então cuidado com os números, né? Eu acho que hoje uma das coisas que o coronavírus fez foi passar uma régua debaixo das igrejas que se arboravam, né? Ah, eu tenho tantos mil seguidores, né? E aí com a desculpa de que são almas ganhas para Jesus, mas na realidade são números contábeis, né? De dízimo. E de repente, ó, é 30% só e acabou aquele aglomero, né? Enfim, que número não quer dizer que Deus está no negócio, né? O islamismo não é de Deus, não é uma religião que cultua o verdadeiro Deus e cresce. Por que cresce? Deus está no negócio? Não está. Assim como uma igreja pequena não quer dizer que Deus também está ali. Números não querem dizer nada. Então elas começam com um destinatário, um aspecto da aparência de Jesus, como a igreja está espiritualmente. Em quarto lugar, uma palavra de elogio ou reprovação. Em quinto lugar, todas elas têm uma palavra de exortação. Em sexto lugar, elas têm uma ordem para que ouçam o que o Espírito diz. E em sétimo lugar, uma promessa aos vencedores nas dificuldades. Tá? E aí, de forma geral, nós temos os problemas que elas enfrentavam, de ordem externa, de ordem interna. Ordem externa, judeus e pagãos; ordem interna, os falsos ensinos, né, falta de critério, de ser um povo ensinado e criterioso, e também a falta de amor, falta de zelo e esfriamento espiritual dessas igrejas, tá? E aí, gente, só relembrando antes de eu encerrar, esse vídeo vai estar no meu IGTV, eu vou fazer um upload mais tarde, hoje ou amanhã, lá pro YouTube, e lá eu vou colocar um esqueleto, tá? Se você não anotou essas 7 partes, não se preocupe, eu coloco lá essas anotações, e aí eu te desafio para que você leia o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, anote na sua Bíblia, aqui está a primeira parte, ó, destinatário, agora, olha só, aqui ela está descrevendo a respeito de Jesus, agora ela está dando, como é que a igreja estava bem, não estava? Agora aqui é uma palavra de exortação, é legal para que você possa ter uma compreensão legal dessas cartas, tá legal? Deixa eu abrir um tempinho. Alguém que tem alguma pergunta? Ô Gil, bondade sua, Gil. Que saudade de você e do Gil. Beijo grande para você, pra Elianinha também. Gente, ficou alguma dúvida a respeito disso? Não me perguntem sobre dízimo, não me perguntem sobre coisas erradas nos cultos, tá? Isso aí eu deixo com vocês. Mas sobre o que nós falamos? Tá joia? Tá tudo legal? Fale agora ou me pergunte no direct depois. Agora que eu vi que eu estava mais no canto do vídeo aí. Saudades, meninas, saudades. Vamos marcar um cafezinho aí pra gente conversar. Faz um comentário sobre cada uma, uso do chofar. Será que pode chofar, gente? O que vocês acham? Li, a pergunta é assim, ó, como é que a gente pode... Deixa eu dar uma dica, então. Pega a questão do chofar, né? Tem alguma igreja neotestamentária que fazia uso do chofar? Não sei. Se eu não sei, deixa eu ler se tem alguma instrução de Paulo, que fundou a maioria das igrejas ali, se tem ele normatizando como se toca chofar no culto. Tem ou não tem? O que vocês acham? Pedro falou alguma coisa sobre o toque de chofar no culto? João, nas suas cartas pastorais?
Sim ou não? Respondam aí pra mim. Sim ou não? Hein? Dança. Tem dança no Novo Testamento, gente? Dança profética. Tudo é profético, né? Vai lá. Não, não tem. Ué, se não tem, é pra fazer? Não. É isso aí, gente. Não tem. Exatamente isso aí. Por exemplo, tem coisas que tem no culto, tá? A Bíblia fala, por exemplo, no culto, sobre oração em línguas, sim ou não? Fala sim ou não sobre oração em línguas. O que vocês acham? Respondam para mim aí. Fala sobre oração em línguas? No culto? Paulo ensina? O Wagner, não se mete, Wagner. Então, Paulo falou, exatamente, falou sim. E aí, como é que faz? Como é que é a oração em línguas durante o culto? Exatamente o que a Paty falou. Se no máximo 2 ou 3, de forma organizada e haja quem interprete. Aí quando o líder fala assim, agora todo mundo fala em língua. Vocês acham que é assim? É assim que a Bíblia ensina que deve ser? Pensa. É isso que eu quero que vocês pensem. Tá entendendo? Paulo não mudou. A Bíblia não mudou. O que está escrito para as igrejas daquela época também está escrito para hoje. Exatamente. Se era dessa forma organizada, por que a gente mudou hoje? Se é tão claro que não deveria ser feito daquela forma. Entendeu? Pois é, Wagner. Aí eu deixo para vocês pensarem o que vocês acham. Você entende? No susto não vai. Então, gente, é isso que eu quero fazer com que vocês pensem, sejam criteriosos, né? Para que não caiam em erros, né, de falsos ensinos e falsos profetas, tá, gente? É muito fácil cair. E é exatamente muito fácil por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia como deveria ou não obedecem a ela, né? Relativiza texto, por exemplo, esse de oração em línguas, é tão claro. Se tiver alguém que fale, 2 ou 3 no máximo, e alguém que interprete, senão fica quieto. É tão claro isso, não, mas eu quero agradar a Deus. Aí cai na história de usar, entendeu? Eu quero agradar a Deus e Deus não está no negócio. Aquilo se torna uma coisa puramente emocional, né? A gente não pode ignorar o componente emocional muito forte, né? Cai cai todo mundo. E não quer dizer que Deus está nesse negócio ali necessariamente, tá, gente? Então pensem, né? Eu quero deixar essa mensagem exatamente que vocês vão ler essas cartas em casa e vão ver como o povo padecia por falta de conhecimento, o que não é novidade. Oséias fala isso. O povo perece, né, por falta de dinheiro. Exatamente, Ju. É para orar você mesmo, e se for para falar alto, que haja alguém que interprete, senão, ore para si mesmo. É bem por aí, Ju. Show de bola, é isso aí. Então, gente, é ler e obedecer, tá claro. Mas eu tenho uma experiência diferente. A experiência, fique com você, com a sua experiência, porque ela não é mais forte que a palavra de Deus. Nada é mais forte do que o critério bíblico para tudo que a gente for fazer na vida. Joia, gente? Mais alguma dúvida? Quero agradecer, então, aí. Dá tempo para perguntar alguma coisa aqui dentro desse assunto. Quero agradecer a presença de todos, né? Obrigado pelo carinho. Bom ver vocês aqui, matando um pouquinho das minhas aulas, né, no DCH. Tia Ruth entrou agora, Tia Ruth. Depois você ouvir esse vídeo de novo. Mas bom ver vocês aqui. E assim, gente, provavelmente nessa quinta-feira eu quero manter esse padrão de vídeos na segunda e quinta-feira. Então dá um tempo legal para a gente ler, tá? E aí eu quero que você leia capítulo 4 de Apocalipse, tá? Leia o capítulo 4 de Apocalipse, tá? E nós vamos nessa quinta-feira, 21 horas, falar só do capítulo 4. Tem capítulos que são maiores, tem capítulos que são menores. E aí na quinta, né? 21 horas, Ju. Quinta-feira, 21 horas, tá? Vai ser sempre às 21 horas. Então, assim, meninas e meninos, sempre segundas e quintas, por enquanto eu vou estar mantendo, falta 28 segundos,
vou estar mantendo esse padrão. Vejam os vídeos anteriores no YouTube, Daniel De Luca, 15 de teologia, e vejam aqui no IGTV para pegar e para poder ter uma base daquilo que nós estamos falando. Vai acabar aqui, um beijo a todos. Vou publicar aqui. Monges, exatamente. Boas cervejas, né, Rodrigo? Forte abraço a todos, beijo, até